Meus amigos, que os bons espíritos nos amparem a todos para um estudo produtivo essa noite, proveitoso. O nosso assunto de hoje é uma velha pergunta, um velho questionamento, muito usado assim popularmente. Deus castiga? Essa frase é uma interrogação. Deus castiga? Muitas pessoas acreditam que as lutas, as vicissitudes da vida, as nossas dificuldades, são castigo de Deus, porque nós tomamos aquele caminho errado, abandonamos o caminho do bem recomendado pelo Cristo e nos entregamos a práticas nefastas, inconvenientes para todos nós. Esse é um questionamento popular. Se estamos sendo ou não castigados por Deus. Esse é o nosso assunto de hoje. Na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Kardec, como pedagogo que era um mestre, ele organizou todo um questionário dentro de uma estrutura lógica, de uma sequência coerente, lógica, e foi fazendo perguntas aos espíritos. E muitas respostas dadas pelos espíritos suscitaram novas perguntas. O tema que parecia simples se tornou mais amplo pela explicação dos espíritos. Então, são 1019 perguntas, 1019 respostas para 1019 problemas humanos. Na pergunta 1009, quem responde é Paulo Apóstolo. Então, Kardec pergunta ao espírito de Paulo de Tarso se as vicissitudes humanas, as lutas humanas, se elas são castigo de Deus. E o apóstolo responde que o grande causador dessas vicissitudes é o próprio homem, que abandona o bom senso, as orientações do Evangelho para agir de uma forma pouco recomendável. Ele segue fazendo explicações dentro do tema. Mostra ele que, como se Deus não tivesse ocupações, Deus é a inteligência infinita que administra o universo, sustenta o universo. Quem quiser ler no próprio Evangelho de Jesus, em que o Mestre se refere a isso. Não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba. Então, a inteligência divina é uma inteligência infinita, suprema. Então, Deus abandonaria todas as complexidades do universo para andar criando castigos para os seus filhos que vivem nesse planetinha tão insignificante como a Terra. Me refiro às dimensões colossais do universo, porque há mundos, há sóis, que se você jogar a Terra ali dentro, o Sol nem percebe. Há o gigantismo desses astros celestes que têm missões que nós, homens, não podemos sequer imaginar. Então, o Criador estaria abandonando todas
estruturas cósmicas para cuidar que você usou uma expressão descortês para com seu vizinho, ou para aquele outro motorista que lhe ultrapassa pela direita, né? Aquele que para o carro em cima da faixa de pedestre e as pessoas têm que passar pela frente ou por trás do carro dele. Aí Deus sabe, o que eu vou fazer com esse filho indisciplinado? Isso é uma ingenuidade muito grande. Outra coisa que Paulo nos chama a atenção é que nós não reencarnamos para sofrer. O sofrimento é uma consequência da nossa vida humana. Nós reencarnamos para evoluir. A vida terrestre é uma ajuda na nossa evolução. Então, aqueles erros que nós cometemos, aqueles atos assim pouco dignos ao longo da nossa existência, das nossas muitas encarnações, Deus é um juiz supremo e de infinita sabedoria. E foi justo por isso que Deus criou a divina lei de causa e efeito. Tal causa, tal efeito. Nós, hoje, colhemos o que semeamos no ontem. Agora, a lei de causa e efeito, ela é uma lei que funciona dentro de um automatismo, mas dentro de um automatismo inteligente. E prestando um adjetivo a essa inteligência, uma inteligência misericordiosa. Muitas pessoas acham que Deus se compraz em punir seus filhos. É um erro muito grande. Meus amigos, Deus é amor. E nada existe fora desse amor. Não nos preocupemos, porque inteligências sapientíssimas, bastante competentes, acompanham a nossa evolução. Nós vamos, aos poucos, resgatando os nossos erros de uma forma de acordo com a nossa competência, a nossa estrutura fisiopsicológica para suportarmos as nossas provações espirituais. Ninguém chega a mestre sem antes ter sido aluno. Então, os nossos resgates dos nossos erros passados, eles são mais educativos do que punitivos. Vejam bem, amigos, nós às vezes achamos que se estamos sentindo uma dor, um sofrimento, uma tribulação humana, é porque estamos resgatando. Vejam, nem todas as dores são resgate. Toda dor ela é evolutiva, e essa é a missão. As lutas terrestres, elas têm como objetivo a nossa evolução espiritual. Com as lutas, nós vamos amadurecendo, nos agigantando, vamos nos esclarecendo, vamos aprendendo a viver melhor. Ao passo que, se não existissem essas lutas, nós ficaríamos infantilizados. Com todo respeito, analisemos as pessoas que nascem nesse mundo, e há casos assim, que nascem assim, num berço de ouro, em que todas as coisas são extremamente facilitadas. A gente vê pessoas que vivem assim, numa facilidade assim, incomensurável. Mas aqueles que lutam duramente, eles amadurecem mais cedo. Então, todos nós temos assim, o horror da dor. Mas os espíritos benfeitores espirituais usam a expressão a dor a nossa irmã. Então, toda dor ela é evolutiva, mas nem toda dor é resgate.
Aí nós poderíamos fazer assim um rol de dores que não são resgates. Nós temos, por exemplo, a dor dos grandes missionários. Jesus foi preso, foi chicoteado, foi esbofeteado, colocaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, foi preso com prego. Vocês imaginem a pessoa botar a mão assim naquele madeiro, né? E vem um soldado, põe um prego ali e fura a mão. Aí pergunta-se, que dor era aquela do Cristo? Era uma dor de resgate? Com certeza que não. Aquela era uma dor, era um sofrimento missão, que Jesus, para vir à Terra, ajudar a nós, habitantes do mundo terreno, ele tinha que pagar um preço. E pagou esse preço. Isso estava previsto. Só que esses grandes espíritos, dos quais nós aqui presentes, sem exceção, encarnados e desencarnados, estamos muito longe. Os grandes missionários, são espíritos, estão muito além do nosso entendimento. Há pessoas que ingenuamente acham que, eu acreditei no Senhor, orei a Ele, quando eu deixar a terra, Ele virá pessoalmente me receber. Isso é uma vaidade tola. Jesus tem mais de 20 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, espíritos humanos, sem falar nos sub-humanos e daqueles que não chegaram à condição do reino nominal. Ele é a inteligência que governa tudo isso. Todos os fenômenos planetários são consequência do trabalho dos espíritos construtores liderados por Jesus. Tanto na massa física planetária, no seu relacionamento com os outros astros, com a vida cósmica, a vida universal, como as humanidades domiciliadas no planeta. Então, Jesus tem mais o que fazer para acariciar o ego de alguém e recebê-lo na beira do túmulo, numa atitude não só inconsequente, como inútil, porque isso só faria estimular a vaidade daquela pessoa, daquele espírito. Eu, quando deixei a terra, eu fui recebido pessoalmente por Jesus. Então, isso é uma grande tolice. Então, a dor auxílio. Por exemplo, numa encarnação, você foi um sujeito assim com 2,15 metros de altura, né? Aquilo que se chama guarda-roupa, né? Uma musculatura privilegiada, e gostava de distribuir tapas nos mais fracos. Esse espírito chega à vida espiritual, eu me referi, nesse momento, ao questionamento físico. Mas há outras forças além da força muscular. Por exemplo, uma força muito mais tenebrosa é a força do poder financeiro. Então, esses espíritos que se postam, às vezes, por exemplo, num cargo de mando, no poder político, e que abusa. Então, aquele que abusa do físico, aquele que abusa do dinheiro, aquele que abusa do poder constitucional, pode ir mais longe. Aquele que abusa da sua beleza, aquele e aquela que abusa da sua beleza, do seu charme, que envolve as pessoas com os seus encantos e depois exorbita, abusa. Então, na beleza, na força física, no dinheiro, no poder, nós podemos cometer muitos erros. E aí chegamos no mundo espiritual de alma arrasada ao examinarmos o currículo das nossas estrepulias, de nossos graves equívocos. E aí os nossos
amigos e orientadores espirituais, eles nos oferecem a dor auxílio. Por exemplo, aquele espadaúdo, ele nasce tísico, linfático, frágil, e mal consegue, assim, levantar uma folha de papel com as duas mãos. Ele, então, fica protegido contra ele mesmo. Aquele que foi o homem do poder financeiro, assim, tinha muitas fazendas, multidões de empregados, depósitos vultosos nas contas bancárias, patrimônios líquidos, e abusava, exorbitava do poder financeiro, nasce aqui na periferia de São Paulo. Às vezes, eu vi no outro dia na televisão de uma reportagem pegando uma favela que estava em cima de um córrego. E tinha-se uns barracos desafiando a lei da gravidade. Assim, quase caindo no córrego. Como vivem aquelas pessoas? Um odor terrível. O repórter comentando. Entrou, filmou lá dentro. E uma senhora com 4 crianças, numa situação assim, de chorar. Quem são essas pessoas? Senão aqueles que abusaram do poder econômico no passado e, às vezes, conscientemente pedem reencarnações provacionais. Não é propriamente para pagar dívidas, mas para uma proteção pessoal. Eu li numa das páginas do Chico a oração de um espírito em que ele pedia a Deus que na próxima encarnação não lhe desse nenhuma facilidade financeira, tal as falências que ele acumulou com as vantagens pecuniárias. Nós olhamos o noticiário político e a gente se sente impotente, né? Às vezes dá vontade de chorar. Os escândalos, indivíduos, dinheiro que se destinariam à saúde, são manipulados pelos homens da caneta, pelas falsas ONGs que infestam o poder público, que conquistam valores expressivos e que não são aplicados. Que ninguém me chame como testemunha, porque eu não posso dizer eu vi, eu afirmo, mas o noticiário disso está cheio. Será que todas essas notícias são inverídicas? Não creio. Não só no Brasil. Em outros países, nós vemos no mundo árabe as mudanças que estão sendo implementadas pela própria população, governantes que viveram assim, faustosamente, e o povo na miséria. Não tem estrada, não tem saúde, não tem educação, não tem comunicação, não tem nada. E aqueles pachás vivendo em suntuosos palácios. Eu li uma reportagem que um desses grandes comandantes de povos, de um país produtor de petróleo, que ele convidou para cantar no seu palácio uma certa cantora do hit parade americano, e pagou a moça $1 milhão por música cantada. E a moça selecionou 5 músicas e cantou para esse governante e seus convidados 5 músicas. E saiu de lá com $5 milhões no bolso, depois de mais ou menos 1 hora de trabalho entre drinks e festividades. Eu pergunto, e o povo? Então, meus amigos, o que esses espíritos hão de pedir numa próxima encarnação, se não limitações fortes? Aí é a dor auxílio.
e não é propriamente resgate. Então, nesse terreno da beleza, às vezes a gente fica tentando caprichar na aparência. É muito humano, é muito natural. Todo mundo quer se olhar no espelho assim e ficar embevecido, né? Então, há todos aqueles esforços. E, aliás, a indústria que mais cresce no mundo é a indústria dos cosméticos. Mais interessa aos laboratórios desenvolver cosméticos do que medicamentos, do que antibióticos, do que remédios. Porque os elementos que cuidam da beleza humana, eles têm um mercado garantidíssimo. E as pessoas reclamam do preço da aspirina, mas pagam uma nota preta por um cremezinho que diz que faz. Eu não sei se faz, talvez não faz, mas que custa caro e o laboratório fatura milhões de dólares com esses produtos, isso é inquestionável. Então, meus amigos, deixemos de lado, uma vez para sempre. Nós, espíritas, jamais podemos dizer que Deus castiga. Meus amigos, Deus é a suprema, infinita bondade, é o infinito amor. Então, Deus não está preocupado em castigar seus filhos. Seria desamor. Nós vemos que no Evangelho de Jesus, nós aprendemos que Deus é amor. Jesus nos mandava amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar até mesmo aos inimigos. Então, o discurso, a doutrina de Jesus era a doutrina do amor. Eis que vos trago quem nos enviou, quem a mim enviou a vós, para falar de amor. Então não podemos pensar que Deus seja esse tirano a calcular experiências dolorosas para os seus filhos que vivem na terra. Então, meus amigos, resgatar o nosso mal é do nosso interesse. Nós temos dois ganhos com isso. Quando nós resgatamos um erro passado, nós que nos quitamos de dívidas. Então, nós aliviamos o nosso karma, para usar a expressão que muito apreciam os espiritualistas orientais. Aliviamos o nosso karma, o nosso conta corrente, o nosso passivo de dívidas espirituais. Esse é um primeiro ganho. E o segundo é a nossa evolução. Nós amadurecemos com as lutas titânicas que a vida nos oferece. Então, renascermos para gozarmos a existência sem quaisquer lutas, isso é perdermos tempo da nossa evolução. E não nos preocupemos se nós estamos preparados para as nossas lutas. As nossas dívidas espirituais, nossas encarnações, elas são administradas por espíritos sapientíssimos, por inteligências não só sábias, como generosas. E elas sabem medir com exatidão qual a nossa capacidade de resgate. Então, não fiquemos preocupados em que se vamos pagar, se não vamos, com as nossas dívidas. Há inteligências boníssimas, sábias, perfeitas, que administram esses eventos dos nossos resgates. Eu li uma certa feita um livro de origem oriental, 6 atos de origem budista. E o livro falava sobre os mestres kármicos. Então, o livro enfocava aqueles sábios espíritos que cuidam, estudam, trabalham cada lance das nossas encarnações para, de uma forma suave, nós possamos
nos livrarmos dos nossos erros passados e chegarmos um dia à pátria celeste com as nossas contas em ordem e o nosso amadurecimento espiritual garantido. Nós vivemos uma época e os chamados livros sagrados falam do fim dos tempos, falam do fim do mundo. Esse fim do mundo é muito interpretado erroneamente, fim do mundo físico. Mas, na verdade, essas profecias antigas que falam do fim dos tempos, elas estão se referindo às alterações que estão a caminho. E quando Jesus a isso se referiu, os apóstolos perguntaram: mas, Senhor, quando essas coisas acontecerão? Então, Jesus respondeu: o filho, referindo-se a si próprio, o filho não sabe, nem os anjos do céu, nem os homens na terra, somente o Pai Celestial sabe o momento que essas coisas virão. Mas nós olhamos o nosso planeta terrestre e vemos que esforços mil foram feitos por almas generosas no campo da indústria, no campo do comércio, no campo da educação, no campo da saúde, em todos os terrenos, buscando levar à nossa humanidade uma educação espiritual. E os resultados existem, mas em relação às grandes massas populares, eles são resultados modestos. Há uma massa imensa de espíritos que são aqueles espíritos teimosos, impenitentes, galvanizados do mal. Não estou me referindo àquelas pessoas que cometem erros por imaturidade, por uma falta de raciocínio. Me refiro àqueles que se dedicam intencionalmente ao mal. Então, esses chamados livros sagrados, essas chamadas profecias dos tempos, elas se referem às mudanças planetárias que estão a caminho. Nós aguçamos o nosso olfato, aguçamos a nossa audição, a nossa visão, e sentimos no ar que caminha uma mudança no planeta terrestre. Coisas vão acontecer e a Terra será promovida de mundo de provas e expiações, onde as provações são duras. Todos nós sabemos disso. Se alguém disser: não, a vida é mansa, não, a vida é de luta muito intensa, luta física. Mas a Terra vai ser transformada num planeta de regeneração. E esses espíritos teimosos, impenitentes, galvanizados no mal, nos passam essas escrituras de que eles serão transferidos para mundos primitivos. É o chamado paraíso perdido. Se criou um símbolo. Adão foi expulso do paraíso. Esse Adão são essas massas de espíritos primitivos, impenitentes, que não se ajustaram a nenhum esforço educativo, civilizatório, educacional, e se movimentam em pleno mal, prazerosamente. Então, esses espíritos serão transferidos para mundos que são hoje como aquela série do cinema, Planeta dos Macacos. Então, esses espíritos terão um choque colossal. Nós, hoje, já temos tantas conquistas boas no nosso mundo. Nós já temos as ruas pavimentadas, nós já temos iluminação pública, nós já temos obras sanitárias, nós já temos iluminação elétrica,
Nós já temos televisão, nós já temos rádio, nós já temos celular. Celular, aquele aparelhinho desse tamanho, assim, que você faz tic, 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 e fala com o Japão. Só que você fala português e lá alguém fala português também. A menos que você fale o Nihongo Kaiwa, que é a linguagem japonesa. Nihon, Japão, Go, conversação. Kaiwa é conversação. Língua, conversação japonesa. Nihongo Kaiwa. Então, nós conseguimos falar com outros países do outro lado do mundo com o aparelhinho. Puxa, que progresso tem o planeta. Vocês já imaginaram a gente chegar no planeta dos macacos, em que o homem é o antropopiteco que está aprendendo a subir nas árvores com a ajuda do rabo, e nós olhamos para trás e vemos tudo aquilo que nós perdemos. Já temos tantas coisas boas. Nós temos uma dor de barriga, vamos na farmácia, compramos um remédio. Temos um problema, procuramos um técnico para consertar a geladeira, o rádio, a televisão, a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado. Já temos ar-condicionado com filtro de ar. Tantas belezas, tantas maravilhas, perdermos tudo isso é extremamente doloroso. Por isso que os chamados textos sagrados falam dos anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Não é esses espíritos teimosos que não aceitam absolutamente nada. E só há uma técnica, uma pedagogia, a transferência para mundos primitivos. Então, meus amigos, a Terra, como planeta regenerado, será assim, as nossas provações serão minimizadas, as dores morais praticamente desaparecerão. E aquele saldo de erros que cometemos, aquelas dívidas espirituais ainda pendentes, poderemos resgatá-las junto aos habitantes que conquistaram a vida nesse mundo de regeneração através de serviços prestados. A caridade cobre a multidão dos vossos pecados. Então, nós vamos resgatar o resto que ficou através de generosos serviços ao bem coletivo. E aí, com a misericórdia, a bondade de Deus, quitarmos os nossos débitos e, junto a essa coletividade de bons espíritos que herdaram a terra, como disse Jesus, os bons herdarão a terra. E, junto com eles, faremos um novo mundo. Haverá um novo céu, uma nova terra. E a generosidade perdurará para sempre entre esses espíritos. Meus amigos, vamos abandonar, abolir da nossa linguagem a expressão castigo de Deus. Deus não castiga. Deus nos permite, por justiça e por esforço evolutivo, colhermos os espinhos que semeamos no homem. Que o Mestre nos abençoe nessa noite, os bons espíritos nos ajudem.